Olá, queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Felizmente. Nós somos um canal de educação em psicologia e nós acreditamos que é possível ser feliz. Nós acreditamos que é possível construir uma vida boa, significativa, produtiva e nós estamos aqui para ajudar vocês nessa construção. Acreditamos aqui que conhecimento é poder e que conhecimento fundamentado é poderoso. Por isso, estamos juntos aqui para mais um episódio do Felizmente. Te convidamos a curtir esse canal, se inscrever nesse canal, curtir esse vídeo, comentar aqui conosco para que a gente possa cada vez mais gerar um conteúdo que chegue até você, trazendo impacto na sua vida. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui com minha parceira, a doutora Mônica, neste lugar. Olá, eu sou Mônica Costa, sou neuropsicóloga, trabalho com psicoterapia e reabilitação cognitiva e também desenvolvimento de pessoas nas organizações de trabalho. Perfeito. E eu sou Thaís Rodrigues, também sou psicóloga clínica, trabalho exclusivamente com a clínica e aqui neste espaço contribuindo para gerar esse conhecimento, assim, sair das quatro paredes do consultório, onde a gente consegue atender meia dúzia de pessoas e alcançar um número muito maior nesse processo de psicoeducação. E a temática hoje do Felizmente é uma temática que ela é impactante e ela é, assim, dilema. A gente vai conversar sobre: será que o mundo atual está criando uma geração de pessoas desatentas? E será que essa geração de desatentos está contribuindo para um número cada vez maior de diagnósticos em TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? E qual é a diferença entre o normal e o patológico quando a gente fala desse processo de atenção? E para conversar com sobre esse tema, estamos recebendo aqui o Dr. Tiago Guedes, psiquiatra, querido nosso. Nós só recebemos aqui as pessoas que são, assim, do nosso afeto. Seja bem-vindo, Tiago, e que a gente sabe que tem competência e autoridade para falar sobre o tema. Muito obrigado pelo convite, é sempre um prazer, venho aqui outras vezes, tá? Já vou deixando aqui, olha gente, estou aqui outras vezes, estarei aqui. Um tema super importante, né, que a gente vai estar debatendo aqui, que entrou um pouco na popularização, né, e que a gente realmente precisa de conhecimento, entender o que realmente é ou não é um problema, para a gente poder não estar fazendo diagnósticos em excesso e também não deixando de diagnosticar, porque eu sempre falo, diagnóstico errado ele é tão danoso quanto um diagnóstico que não é dado, a falta do diagnóstico. Então, a gente precisa realmente orientar para isso. Tá? Perfeitamente. Tiago é um grande produtor de conteúdo digital. Acompanhem ele no @tiago.psiquiatra. Isso. E no YouTube, no canal Informalmente. Isso. Perfeito. Tiago, vamos lá, vamos entrar nesse tema. Eu trouxe um monte de pergunta para você. Mas acho que a primeira, assim, que abre o nosso espaço é: a gente tem hoje um mundo abundante. Eu me lembro quando eu era jovem, participava do EAC, do EJC, e tinha uma música que dizia assim: hoje o mundo oferece caminhos demais, você chora, você ri, nem sempre é feliz. E hoje essa música faz mais sentido do que nunca, porque nós temos um mundo abundante. Se eu vou comprar uma caneta, eu chego ali na leitura, é tanta oferta que eu não sei o que é que eu vou escolher. Se eu vou navegar na rede, são tantas pessoas com conteúdo interessante, são tantos canais, são tantos espaços, que tem hora que eu fico assim, faço tudo e não faço nada. E aí, dentro disso, como que a gente vai identificando o que é normal no processo de desatenção? É normal ser desatento nos dias de hoje, né? É normal ser desatento. O que acontece? Eu tenho que mandar uma mensagem aqui para alguém. E aí eu abro o celular, já tem algumas mensagens para eu responder, de repente eu já entro no Instagram e eu esqueci de mandar aquela mensagem que foi o intuito de pegar o telefone para mandar. Isso é um problema? Não necessariamente seria um problema para um diagnóstico e um tratamento. Isso é a questão da oferta, né? A gente está com muitas informações, a gente tem muita coisa para fazer, o mundo cada vez mais imediato, é para ontem, é para hoje. Manda uma mensagem para a Mônica, se eu não respondo, ela já me liga. Tiago, eu mandei uma mensagem para você, você não me respondeu. Calma, né? Então, eu mando uma notícia, eu soube de uma notícia e, de repente, a outra pessoa já está me mandando aquela notícia já com um outro desenrolar e a gente não sabe o que é certo, o que é errado, né? Então, sempre muita informação chegando e a gente precisa realmente filtrar, né? Então, tentar organizar os pensamentos, organizar
a ordem de prioridade para a gente poder não estar tão desatento assim, porque realmente a demanda é muito alta. Grande demais, né? E aí eu já tenho visto que as empresas, elas trabalham com gestão financeira, gestão de pessoas, né? Gestão do tempo. E eu escutei um termo que eu não conhecia, chamado gestão da atenção. A atenção como recurso estratégico para você gerenciar com ali aquelas dicas de gerenciamento da atenção para você conseguir aumentar a produtividade. Porque a desatenção impacta na nossa performance, né? Nos resultados. Os resultados. E assim, é interessante que com a popularização de diagnósticos, por causa das informações que hoje são muitas, que eu considero relevante, porém, essa fala de Tiago, quando ele fala da ausência de filtros, é um fato. Então, todos têm acesso a tudo. Hoje, quando um paciente vai no médico ou vai para um psicólogo clínico, ele já leva o diagnóstico dele que ele pegou no Dr. Google. Ele diz, olha, eu vim aqui porque eu sou TDAH. Né? Aí eu falo, mas quem disse que você é TDAH? Não, eu vi no Google. Eu tenho todas as características de quem tem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Primeiro eu vi no Instagram, né? Aquele conteúdo Exatamente. lá do Então, influencer. assim, é um risco. Inclusive, é um risco porque essa pessoa, ela pode, de fato, pode ter TDAH, mas pode não ter. A agitação psíquica, a agitação no pensamento, ela pode ter como origem o excesso de estímulo. Que realmente o excesso de estímulo é uma realidade onde nós vivemos inseridos. Eu tive um paciente, há alguns anos, que ele veio com diagnóstico de TDAH, mas de um outro profissional. E eu comecei a aplicar os testes. E isso impactou severamente na qualidade de vida dele. Porque ele era um jovem, é adolescente ainda, mas assim, chegando à idade de jovem adulto, e ele não conseguia trabalhar, namorar, se relacionar, porque esse diagnóstico ele recebeu aos 13 anos. Então, você recebeu um diagnóstico aos 13 anos que você sofre de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, TDAH, que é um transtorno de neurodesenvolvimento, né, que hoje a gente sabe que as pessoas não se tornam TDAH, elas nascem TDAH. Isso. Tá? E daí, isso impactou, e eu apliquei os testes e verifiquei através dos testes de avaliação neuropsicológica que ele não tinha TDAH. E ele disse, mas eu passei dos 13 até agora com esse diagnóstico. E é incrível, né? Na realidade, o que ele tinha era um transtorno de ansiedade. Um transtorno de ansiedade exacerbado. E daí a gente começou a fazer o acompanhamento psicoterápico e através da técnica, através da fala, através da respiração, que são algumas técnicas que eu utilizo, ele passou, né, durante o tempo de terapia, que foi um tempo bem longo, ele conseguiu remissão de sintomas. Né? Hoje ainda tenho contato com ele, mas, assim, felizmente, ele tem uma vida normal. Ele estuda, ele namora, ele trabalha, ele se relaciona com amigos. Então, assim, a rotulação é sempre um risco para que o indivíduo que recebe o rótulo, ele receba, é como se fosse assim, um atestado de que você é incapaz. Você tem tido casos assim, como estes, na tua prática clínica, Tiago? Sim, de começar com o diagnóstico de TDAH e mudar ao longo do tempo, né, dos atendimentos, sim, né? Eu não acho ruim, né, eu acredito que vocês também não, de que o paciente leia no Google algo, né? Porque às vezes a forma que ele tem de ter coragem de procurar um atendimento também, Sim. Né? Porque muitas vezes a gente acha que está normal, não precisa de um acompanhamento, não precisa de nada, está indo, mas aí quando o Dr. Google diz assim, olha, isso pode ser alguma coisa, né? Sim, Ele vai atrás de um profissional para cuidar. É ruim quando ele já veste aquela camisa daquilo ali. Aí realmente é um pouco complicado para a gente estar tirando aquela camisa e mostrando, né, que não é bem assim. Mas é normal chegar com um certo diagnóstico da cabeça mesmo, tirei da cabeça e pronto, né? Mas a gente consegue aos pouquinhos ir retirando isso e mostrando que tem outros caminhos, né? A atenção, gente, ela é modificada com tudo, né? Assim, então, um quadro depressivo muda a atenção, um quadro ansioso muda a atenção. O TDAH também é um problema de atenção.
Então, nós temos diversos transtornos dentro da psiquiatria, por exemplo, até o próprio estresse diário, entendeu? Muitos afazeres vai tirar a atenção de uma pessoa, né? E isso não é o TDAH, né? Aí a pessoa muitas fica vezes também não é um estressada. transtorno, Exato, né, às vezes é um próprio estresse do dia a dia. E aí a pessoa que é mãe, por exemplo, começa a ter muitas atividades, né? Múltiplas atividades, e uma grande responsabilidade que é ser mãe. E além de tudo isso, dá conta de várias outras coisas. Vai faltar alguma, né? Alguma coisa não vai dar tão certo assim. E não é isso que vai gerar um diagnóstico de um TDAH, né? Na verdade, ela está estressada, está cansada, não está dormindo direito, né? Então, isso vai fazer com que a atenção seja mais rebaixada, né? Se a atenção seja rebaixada, e aí a gente vai ter um prejuízo na atenção que provavelmente é momentâneo. Ela vai conseguir cuidar, né? Então, uma gestão da atenção uma gestão iria conseguir fazer com que essa pessoa funcionasse, Tem né? coisas que Voltasse são a funcionar inevitáveis, bem. né? Ontem eu fui ao médico para fazer um check-up e aí ele me perguntou toda a minha rotina, toda. Aí ele disse, você sente alguma coisa? Eu disse, de noite eu sinto cansaço. Ele disse, se eu fizesse o que você faz, de noite eu desmaiava. Aí ele disse, mas é um cansaço como? Eu disse, cansaço, eu fico sem força. Já não tenho mais coragem para fazer nada. Ele disse, óbvio, né? A pessoa que começa a trabalhar de 5h30 da manhã e vai até 10 horas da noite, no movimento, então assim... Na Ferrari acelerada. As Exato. Ferrari. Tem coisas que são óbvias, Uhum. né? Assim, em relação aos diagnósticos, eu me lembrei também da época que quando nós somos estudantes, não sei se na psiquiatria funciona assim, na psicologia funciona e muita gente já me disse. Você está tendo aula de psiquiatria. Psicopatologia, eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu acho que eu sou isso. Não, isso se identifica comigo. Então, isso o quê? 7º, 8º período. Você começa a se identificar com todos os transtornos. É exatamente Na isso. psiquiatria funciona assim também? Funciona também dessa forma. Pois é, e Dr. Google também funciona assim, né? Exato, Eu gosto de uma exato. psicóloga, Fernanda Landeiro. Ela trabalha com cursos na área de psicopatologia. E ela diz assim, um transtorno não é para quem quer, é para quem pode. Né? Exato. Porque você vai ter que juntar tantas informações ali. Aí ela traz uma referência que eu acho muito bacana. Ela diz assim, se você tiver uma farinha de trigo, você faz um bolo. Se você tiver uma farinha de trigo e uma manteiga, você faz um bolo. Se você tiver uma farinha de trigo, manteiga, ovos, leite, açúcar, você faz um bolo? Faz. Faz não, tem que ter o forno para assar, senão esse bolo também nunca vai ser feito. Então, você tem que juntar tantas variáveis ali para você conseguir compor um transtorno que não é para quem quer, é para quem pode, né? Verdade, é verdade. Isso é bem interessante falar, porque a gente tem uma popularização do diagnóstico do TDAH e em alguns Instagrams mesmo a gente vê, porque quando eu descobri que eu tenho o diagnóstico do TDAH, eu percebi que eu ficava coçando o meu dedão do pé. Aí as pessoas que coçam o dedão do pé vai dizer, meu Deus, será que eu tenho TDAH porque eu coço o dedão do pé, né? E não é assim que funciona, né? Porque eu fico às vezes parado, coçando o cabelo, né? Aqui e tal. Será que eu tenho TDAH? Gente, não é assim, né? Não é assim. A gente tem que fazer o bolo, né? Tem que ter o forno ali para poder preparar o diagnóstico. E mais de um ingrediente, né? Porque assim, coçando o queixo é um ingrediente, Exato, né? Quando exato. você soma tudo, aí que você vai dar a questão do... Usando a frase clássica de Freud, às vezes um charuto é só um charuto. Exato. E até usando o teu exemplo, doutora, a desatenção do ansioso é diferente da desatenção do TDAH. O ansioso para no meio do processo e diz, eita, não paguei aquela conta. Aquela conta eu preciso pagar hoje, senão eu vou pagar juros. Olha como a cabeça dele começa a funcionar dentro dessa ansiedade da qual ele está colocando a atenção dele, né, naquele lugar. O do TDAH, ele não vai conseguir persistir em alguma coisa, né? Manter o foco em alguma coisa. Um foco seletivo, né? É diferente a atenção, né? Exato. Hoje, essa semana, eu cheguei a atender uma paciente que ela veio exatamente porque tinham dito para ela que ela tinha TDAH. Não foi numa consulta, não foi um diagnóstico, mas ela estava se comportando de uma determinada forma na sala de aula e alguém chegou e disse assim, tenho certeza que você tem TDAH. Aí ela foi procurar para saber se ela realmente tinha ou não, né? Não, ela não tem TDAH, ela estava extremamente cansada, ansiosa, né? Final de período, o curso muito puxado, a rotina muito pesada, e desestimulada para estudar. Então, ela não está conseguindo manter o foco realmente nos livros, não está, mas não é por causa de uma dificuldade na atenção
por um TDAH, né? O problema realmente era a ansiedade e a baixa autoestima, que estava ali associado também, puxando um pezinho já para um quadro depressivo, que a gente precisou realmente fazer um tratamento. E hoje ela foi encaminhada para psicoterapia. Espero que você vá, tá? Porque ela ficou, ai meu Deus, ir para psicóloga? Disse, você vai ter que, precisa realmente ir para psicologia, não tem como. Né? E aí, a gente tem essa resistência, tá? E é engraçado que ela acontece dos dois lados, né? Quando o psicólogo diz assim, olha, eu acho que a gente vai precisar de um psiquiatra e tudo mais, aí o paciente diz, ai meu Deus do céu, né? Precisa não quero ir, mesmo. precisa, não precisa. E quando a gente vai encaminhar para o psicólogo é a mesma coisa também, né? Será que precisa? O compromisso com a terapia, que é extremamente importante. E o tabu que ainda existe, que felizmente esse tabu ele está se desmanchando, está se desconstruindo, porque hoje a gente percebe que existe um foco, né, de importância, né, sobre as doenças mentais. O que aconteceu no início dos anos 90. Nos Estados Unidos, por fatores econômicos que geravam grandes prejuízos, foi quando começaram os grandes estudos na área de de neurociência, para descobrir por que as pessoas estavam adoecendo tanto. E hoje, pós-pandemia, que a gente não pode deixar de falar, não é que só a pandemia tinha provocado. A pandemia levantou o tapete. E daí hoje, essas doenças mentais que se tornaram evidentes pós-pandemia, elas se tornaram evidentes, porque é muito fácil você camuflar. A doença mental, o adoecimento mental, ele é muito silencioso. Muito silencioso. E, às vezes, difícil, inclusive, de diagnosticar. Mas daí, quando ele chega a mostrar sinais muito evidentes, normalmente a minha experiência mostra que o indivíduo está muito mal. Transbordando, né? Transbordando. E você fala muito, doutora Mônica, que existiu uma vida antes da pandemia e uma vida depois da pandemia. E nessa questão da atenção, a vida nesse movimento da pandemia foi muito também bombardeado sobre, assim, estamos adoecendo coletivamente de transtorno de déficit de atenção, porque eu peguei o meu consultório e levei para dentro de casa. A escola dos meus filhos, dentro de casa. Vida doméstica, dentro de casa. Vida social, dentro de casa. Vida amorosa, dentro de casa. Como é que eu administrava tudo aquilo ali? Como é que eu ia conseguir dar conta de tantas atividades com atenção, com concentração, com conclusão? Então, essa questão do TDAH, nesse momento, também ficou evidente. Né? Inclusive com dificuldade de você diagnosticar um transtorno de um momento. Porque eu gostei muito, Tiago, quando você falou assim, final de períodos, entrega de trabalhos, conclusão de projetos. São momentos da vida da gente que são mais ansiogênicos, que são mais estressores e que muitas vezes a gente associa isso a um problema, a um adoecimento, quando na verdade é um momento. Tem isso? Exato. E além de tudo isso, né, dentro da pandemia ainda, a gente tem vários estudos que mostram que a própria infecção pelo Covid, ele alterou muito a questão de memória também, né? Então, o vírus, ele estava presente ali no cérebro, né, agindo de alguma forma que a gente muitas vezes não sabe muito bem como, mas a gente sabe das consequências, né? Então, muita gente deprimiu, muita gente realmente ficou mais esquecido, e devido à própria infecção, né? Então, é algo que, além de todos esses fatores, eu estar dentro de casa fazendo da minha casa uma empresa, digamos assim, né? A escola, o trabalho, praticamente Telemedicina. isso. Exato. O tempo todo na frente de uma tela, que também é um fator estimulante, que depois a gente pode conversar um pouquinho sobre isso também, né? Então, assim, a gente estava sempre em cima de muitos estímulos ali o tempo todo, né? E, de repente, tudo abre de volta, as coisas vão voltando a funcionar como funcionavam antes, e a gente vai sentir essa diferença, né? Da mesma forma que foi um incômodo também iniciar no home office, né? Fazer toda aquela alteração na casa da gente para a gente poder trabalhar, enfim, a volta também, né, faz isso. Só que com o impacto da própria pandemia, do confinamento, da própria infecção, do Covid, né? Do luto que estava associado, né? Então, são gamas de fatores ali, né? E que aí a gente termina confundindo. É sempre importante lembrar que TDAH, ele inicia na infância,
né? Então, assim, os sintomas eles vão aparecer antes dos 7 anos de idade, né? Aí, por volta, mais ou menos, da adolescência, muitas vezes fica um pouco mais evidente, mas eles já existem, né? E às vezes mudam, né? Assim, quando é mais na infância, fica mais uma hiperatividade, quando chega na adolescência, um pouco mais de atenção, né? Que está prejudicado. Mas, assim, é uma investigação que a gente tem que fazer do paciente na infância, né? Então, tem que ter muito cuidado com isso para a gente não estar... Eu sempre fui estudioso, sempre consegui fazer minhas coisas, nunca fui de perder nada, de repente, agora com meus 20, 30, 40 anos, eu comecei a ficar desatento, né? Não consigo mais lembrar o número de telefone de ninguém, eu realmente não sei, é o meu, às vezes até eu esqueço. Esses dias eu penso assim, se eu batesse o carro e eu tivesse sem celular, eu ligar pra quem? Não tinha pra quem ligar, porque eu não sei o número de ninguém. Eu tô nesse ROI, viu? O Me único inclua. número que eu sabia era o número fixo da casa da minha mãe, que hoje em dia nem existe mais, entendeu? Eu já me peguei numa loja e a vendedora disse, seu telefone, aí ela vai pensar que eu sou demente. Aí eu fiquei ali, como moça, seu telefone, aí, meu Deus. Ou seja, a gente vive, isso aí é um exemplo da nossa vida moderna. Exato. É o que a vida, a tecnologia nos trouxe. Uhum. Benefícios, mas uma certa acomodação Isso. no uso da memória. Uhum. Hoje a gente não precisa nem levantar para acender uma luz, né? Alexa, acende a luz, né? Isso. Alexa, muda o canal da TV. Exatamente. Então, assim, exatamente. é Até a importante Alexa que... entrar em greve. Pois é, pois é. Então é importante que a gente deixe a Alexa um pouquinho parada, né? Que comece a forçar um pouquinho a nossa memória, aprendendo coisas, estimulando a nossa cognição, né? Então, acender uma luz, decorar uma senha, decorar um telefone, né? Isso é importante para a gente estar estimulando um pouquinho, e não o tempo todo, eu sei que eu tenho o telefone de todo mundo aqui, mas e se isso descarrega? E se Não eu estou consigo no meio chegar do num nada e não destino. tenho... Exato, né? Como que eu vou chegar? Né? Então, tudo é Waze. Hoje em dia a gente não para mais para... Tudo é GPS, né? E não tem mais aquela coisa do... eu vou perguntar a fulano, como é que eu chego em tal lugar? Porque a outra pessoa também nem sabe. Isso, Né? isso. Se eu perguntar, às vezes é uma referência na frente da nossa casa, assim. E a gente... onde é que fica fulano? Sabe? Conhece fulano, ninguém conhece mais ninguém, né? Começa por aí. A gente nem conhece mais os vizinhos que a gente tem. Então, a gente vai diminuindo, a gente vai se isolando. A vida moderna, ela faz com que a gente fique se isolando mesmo, né? E a gente fica muito mais próximo de alguém no virtual do que no pessoal, no presencial. E quando a gente se depara com situações reais, presenciais, nos geram ansiedade também. Porque são coisas diferentes, né? Uma coisa que eu fico muito impressionado é com a questão do abraço, né? Parece que depois da pandemia as pessoas não gostam de abraço. Eu adoro abraçar. Sim. E aí, durante a pandemia, óbvio que a gente tinha que manter uma distância e tudo mais. Óbvio. E aí muita gente ficava falando, né? Começou essa cultura do, não gosto de quem me toque, não gosto do abraço, não gosto disso, não gosto daquilo, prefiro ficar em casa do que ir para uma festa, do que ir para uma casa de um amigo, prefiro estar em casa. Sempre nessa questão de isolamento, né? Eu não sei se isso é muito saudável. Tá? Essa evitação vai criando barreiras, isso, né, Tiago? Exato. Acho que hoje a gente já precisa abraçar. Hoje a gente já precisa estar junto, se reunir, tomar um café, tomar uma água, tomar sei lá o que juntos, né? Pra gente poder estar socializando um pouco mais. As pessoas estão realmente se isolando muito, né? E ficando muito nos jogos virtuais, sem conhecer aquelas outras pessoas. E quando vai se deparar com o mundo real, aí realmente fica um pouco mais impactado. A gente percebe que essas mudanças sociais, sociais e estruturais, elas impactam muito, né, na qualidade da sua saúde mental. Isso. E confunde, né? Eu já tive um paciente que chegou com rótulo de ansiedade social e, na verdade, o que ele tinha era inabilidade social. Nesse isolamento de videogame, nesse isolamento de aulas online, enquanto ele estava ali na faixa etária dos 15 anos, fez com que ele não desenvolvesse a habilidade de pedir uma comida no restaurante, de interagir com a pessoa, de fazer um aperto de mão, de dar um abraço. Então, na verdade, ele não tinha patologia, ele precisava desenvolver as habilidades que retornar para esse lugar que você está convidando, Tiago, desenvolve, né? Perfeito, porque, inclusive, se relacionar pessoalmente é um desafio maior. Porque o relacionamento, quando você tem o relacionamento à distância, né? Quando você tem uma tela entre você e o seu amigo, entre você e o seu parceiro, você pode fugir, de uma certa forma, de alguns fatores que no relacionamento presencial você não foge. E relacionamento humano sempre foi difícil.
por conta das nossas diferenças. Uhum. As nossas diferenças, e isso é óbvio, todas as pessoas são diferentes. Não existe nenhum ser humano, nunca nasceu ninguém nesse planeta igual. O lado bom disso tudo é que nós somos uma raridade. Uhum. Esse é o lado bom. Porém, as pessoas não observam a raridade do ser. Observam a diferença do ser. Ser diferente é chocante, ser diferente conflita, mas se nós começarmos a observar pela raridade de ser, a gente começa tanto a ver a raridade do outro, porque se eu tenho minha raridade, você tem a sua, como também perceber as diferenças, que são os pontinhos de conflito. Uhum. Agora sim, voltando aqui à questão da desatenção e hiperatividade. Então, Tiago, para o nosso público ficar bem esclarecido, tem alguns sintomas que parecem ser TDAH, mas nada, não são nada mais, nada menos do que consequências da nossa vida cotidiana, não é verdade? Uhum. Vamos deixar isso bem claro para o nosso público. Sim, sim. Como o próprio estresse diário, como o excesso de informação que a gente tem, né? Os excessos de afazeres, o cansaço mental, gente. Acaba com qualquer atenção, né? Se eu estou em excesso, chega gente no consultório, eu acordo de 5 horas da manhã, vou para academia, depois eu já saio correndo porque eu tenho que ir para o trabalho, aí fico até 6 horas no trabalho, 5 horas, pego o trânsito, chego em casa às 7, vou fazer o meu jantar, e depois ainda tenho que cuidar das crianças, e lá, eu vou dormir de meia-noite, 1 hora da manhã, e acordo de 5 horas no dia seguinte de novo. Impossível, né? Sim. Impossível ter uma rotina tão desgastante assim e não ter nenhum prejuízo na sua atenção e até na própria saúde mental, né? Então, fica uma pessoa extremamente estressada, irritada, com pouca paciência, improdutiva, né? E muitas vezes não percebe que é uma questão da própria rotina, né? Então, é importante a gente ter isso na cabeça. Será que é realmente um adoecimento ou é a forma como eu estou levando a minha vida que está me fazendo adoecer? Será que esse problema que eu estou tendo hoje é desde a minha infância mesmo? Ou eu estou querendo jogar para a infância ou ficar procurando na minha infância, mas eu era agitado, eu acho que eu era. Mas aquela nota baixa que eu tirei naquela prova, será que não era? E aí a gente fica tentando se encaixar em um problema, né, para ter um diagnóstico do TDAH, né? Estamos querendo criar super-heróis, né? Então a gente quer tomar uma medicação que é estimulante, obviamente, né? As medicações que tratam o TDAH são psicoestimulantes. Então, se eu não estou dando conta, eu vou tomar um psicoestimulante porque eu vou dar conta, né? Então, a gente está forçando um motor que já está meio que quebrando. Então, em algum momento, isso aí vai vir uma conta para pagar, né? E muitos estímulos, né? E pouco recurso. Porque a gente vê, por exemplo, pessoas com essa rotina que você descreveu, Tiago, que não tem uma agenda. Então, eu não organizo a minha semana para entender o que é que vai caber no dia de hoje. Eu não tenho recurso para lidar com toda essa rotina. Porque se eu tenho uma agenda, por exemplo, que eu vou determinar o que é que eu vou fazer manhã, tarde, noite, dividir por horários, dependendo da sua agenda, né? E sábado e domingo. E se tem um aniversário no sábado, eu tenho um presente para comprar durante a semana, né? E se eu tenho uma festa no sábado, eu tenho um cabelo, unha para fazer durante a semana. E eu vou organizando isso dentro de uma agenda, por exemplo, é um recurso simples, mas eu acho que é tão necessário nos dias de hoje e tem gente que não utiliza. Exato. E também, junto com isso, tem a dificuldade do dizer não, né? Então, poxa, eu tenho um compromisso aqui, mas eu tenho outro ali, vai ficar em cima da hora, um atrás do outro, mas eu vou conseguir sair correndo de um para outro. Não vai dar tempo, mas eu não consigo dizer não para o segundo compromisso que está sendo marcado, né? Então, a dificuldade do dizer não, a dificuldade de dizer, olha, hoje realmente não vai dar para eu te ouvir, hoje não vai dar para atender, para fazer esse atendimento, mas amanhã eu vou estar disponível para você. Não posso fazer esse favor, né? Sim. Então, será que tem alguém que poderia te ajudar? Então, é muito difícil as pessoas hoje conseguirem dizer esse não, né? Existe por trás disso também uma certa carência, né? Uma certa dificuldade nas questões de saber lidar consigo, né? E com os seus sentimentos, né? Então, entender as emoções, isso ajuda muito também para a gente poder saber de onde é que está vindo essa desatenção, esse cansaço, se essa irritabilidade é da rotina ou não é uma característica minha. Será que realmente é uma característica ou é outra coisa? É importante. Perfeito. E não vai dar tempo e não vai ter paz, né? Porque eu me dividindo ali em 2, 3 compromissos, eu acabo não tendo
paz naquele dia, não tendo paz naquela saída, né? E as exigências que a sociedade faz com o ser humano, né? Na verdade, nós somos a sociedade. Então, nós fazemos exigência uns com os outros. A exigência de você ser o super-herói, a super-heroína, de você dar conta de tudo, de você ser o profissional perfeito, a mãe perfeita, o marido perfeito, a esposa perfeita, o aluno perfeito. Então, assim, o preço que se cobra, às vezes, é alto demais, como diria Humberto Gessinger. Até aquela frasezinha clichê que diz assim, o dia tem 24 horas para todo mundo, né? Mas espera aí, eu que tenho 2 filhos, eu que tenho um trabalho de 9 horas, eu que tenho que cuidar de pais, né? O meu dia não tem as mesmas 24 horas de uma pessoa que é solteira, né? Que estuda, ou que não tem um trabalho que é muito exigente, ela consegue render muito mais em muitas coisas. Então, o dia não tem 24 horas. Doutora Mônica dizia muito assim, Thaís, com equilíbrio tudo dá. E eu repetia isso pro meu filho, assim, Bruno, com equilíbrio tudo dá. Olha, Bruno, com equilíbrio tudo dá. Equilibra, assim, teu basquete, tua academia, tua escola, tuas saídas, teus estudos. Depois eu parei para pensar, assim, meu filho, você pode ser o melhor equilibrista que você não vai dar conta. Mesmo com equilíbrio, hoje em dia não cabe mais tudo. Por conta da abundância que a gente tem de oferta, né? Mas a gente tem dificuldade de dar não, Tiago, e a gente tem dificuldade de perder. Aquela sensação de que eu sou o único de fora do rolê, né? De que eu tô perdendo aquela oportunidade, de que eu tô perdendo aquela saída, de que eu tô perdendo aquele momento. Essa sensação é desconfortante. E se a gente não aprender a lidar com esse sentimento, eu vou lidar com esse desconforto, eu acabo transformando minha vida, criando um sistema de limites para minha vida, que tudo entra e eu me perco dela mesma, né? E isso puxa uma outra coisa também, que é a dificuldade de enfrentar, né? A gente termina no auto-boicote, né? Então, assim, para evitar a frustração, eu prefiro nem fazer. Então, eu não vou fazer determinado concurso porque eu não sei se eu vou passar, então é melhor nem fazer. Poxa, ninguém não vai tentar, não vai ver se dá, né? Então, assim, são várias situações que a gente realmente encontra muito, né, no nosso dia a dia, de pessoas deixando de fazer, deixando de experimentar novas situações, exatamente para não se frustrar. Eu não... Hoje mesmo atendi uma pessoa que disse assim, eu não estou conseguindo dormir à tarde, eu tenho 1h30, já começa errado, né? Eu tenho 1h30 para dormir, aí eu vou dormir. Me deito e fico. 40 minutos eu não dormi, eu já fico com raiva, vou tomar café para ficar acordado mesmo, porque eu não vou dormir mais. É a realidade. Sim. E aí diz assim, hoje eu nem tento mais dormir, eu já vou tentando estimular, tomar café e tudo mais para ficar acordado, porque eu não consigo dormir. Então eu não vou passar por essa frustração. E ainda usou essa palavra, de tentar dormir e não conseguir. Né? Sim. Ou seja, o sujeito não desliga. Exato. É o E cérebro não sabe lidar ligado. com as dores emocionais, exato. né? Exatamente. Se sentir frustração, vou fugir para outro Vou lugar, fugir né? pra Se eu outro sentir lugar. medo, vou fugir para outro lugar. Se eu sentir dor, qualquer dor, vou fugir, vou ser um fugitivo. E nessa fuga eu fujo de mim, né? Porque, por exemplo, os objetivos não vão sendo alcançados. Né? Quem não sabe dizer não, por exemplo, vai colocando sua vida de lado para atender a várias portas que estão abertas e depois você diz, e aí, eu não consegui o que eu queria. Mas eu nem tinha firmeza do que eu queria, né? Você Exato. vê esse tema que nós estamos debatendo, que nós vamos chegar no TDAH propriamente dito. A gente tá parecendo TDAH já, né? A gente tá fugindo. Mas assim, Tá ótimo isso aqui. A gente está querendo dizer que nem sempre é TDAH, né? Exato, Nem sempre é TDAH. Agora, Tiago, e quando o paciente, ele de fato é diagnosticado com TDAH? Quais são os principais sintomas de um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade? A gente vai ter, realmente, como o próprio nome já fala, né? Problemas de ficar atento em determinada situação. E aí as pessoas falam, mas tem o hiperfoco. Sim, o hiperfoco, na verdade, é focar exatamente em nenhuma determinada atividade e você perder todas as outras, né? Então, tudo que está acontecendo ao seu redor e o que precisa fazer, você esquece, está ali focado naquilo ali. Atenção à hiperatividade, né? A inquietude, né? Que é algo realmente incômodo e a pessoa não consegue ficar parado, né? E a hiperatividade é interessante porque é de coisas sem muito sentido, né? Não tem muita explicação para aquilo, assim. Eu tô aqui, aí eu me levanto, vou ali, aí
já me sento depois e já vou cutucar o pé e já vou... Então, assim, são coisas que a gente vai fazendo que não tem muito sentido, não é necessário, digamos assim, né? E um fator que é extremamente importante que as pessoas esquecem muito dentro do TDAH, porque talvez não esteja na sigla e por isso que as pessoas esquecem, que é a impulsividade, né? Então, são pessoas extremamente impulsivas, né? Que terminam ficando muito irritadas. Então, essa característica também é importante a gente estar avaliando dentro do transtorno, né? E aí, nos testes, né? Que aí depois é muito bom a gente falar um pouquinho sobre isso, você falar um pouquinho sobre muito isso. Interessante. Porque são testes que vão avaliar exatamente essas três áreas, né? E que a gente geralmente pede esses testes, né? Exatamente para poder ficar um pouco mais claro para a gente aonde é que está a deficiência do paciente, né? Porque a gente tem todas essas características dentro do transtorno, não acontece da mesma forma para todo mundo, né? E nem todos esses sintomas estão sempre em alta, né? Às vezes eu sou muito mais desatento, às vezes eu sou muito mais hiperativo, às vezes eu sou mais impulsivo e hiperativo, né? Então, minha atenção está tranquila, mas a minha hiperatividade e a minha impulsividade, elas reinam. Então, a gente precisa realmente saber aonde que está para poder fazer realmente um tratamento mais direcionado, mais voltado. E os testes, eles ajudam muito nisso. Ótimo. É interessante que o paciente que tem um transtorno, né, de déficit de atenção e hiperatividade, o que você falou sobre a impulsividade, ele leva a atitudes muitas vezes insanas. Ele pode levar, por exemplo, a uso de drogas, né? É a compulsão. Quando se fala de compulsão em todos os aspectos. Decisões importantes, mas que são tomadas de forma irresponsáveis, Impensadas, né? não é de forma assim impulsiva. É a impulsividade do TDAH. E daí porque o TDAH, ele faz gerar no nosso cérebro a dopamina, né? A necessidade da dopamina, ela digamos assim, correspondida, satisfeita através dessas atitudes impulsivas. Então, aí o TDAH, ele tem a relação entre o sistema límbico e o córtex pré-frontal, né? Quando se fala de controle inibitório. O controle inibitório do TDAH, ele, né, eu já tive a oportunidade de acompanhar testes de avaliação neuropsicológica de paciente com TDAH, e é impressionante como o déficit das funções executivas na área de controle inibitório e controle das emoções. Então, essa ligação entre essa parte, né, do córtex pré-frontal e o sistema límbico é de fato comprometido. Existe digamos assim, uma lacunazinha. E daí, isso faz com que esses sintomas, né, e essas reações sejam muito frequentes. Até que eu falei pensante, né? Porque o córtex pré-frontal é a área pensante do cérebro. Ele vai planejar, ele vai raciocinar, tomada de decisões estratégicas, né? E como essa área ela é comprometida, o impulso toma o lugar do pensar. Porque para pensar eu tenho que parar. Né? Eu tenho que planejar, eu tenho que raciocinar, e essa parte é comprometida. Em compensação, a área cognitiva, no que diz respeito a raciocínio lógico, eu tive um colega de sala de aula do cursinho de inglês, e eu ficava impressionada. Ele não é diagnosticado não, viu, Tiago? É meu filho. Porque ele era meu colega, eu ficava olhando assim, como é que ele aprende? Porque ele não parava. Eram 2 horas de aula no inglês. Uma turma de adulto. Só tinha ele e outro adolescente. O resto era acima de 20. E ele se entendia com todo mundo. Mas ele não parava 1 minuto durante a aula. Tanto que a professora sacou e começou a usar ele como secretário. Assistente de sala. Pega ali uma água, né? Pega ali o apagador, pega ali um pincel, né? Pega um livro em tal lugar. E ele adorava, porque o hiperativo, ele adora isso. Vamos fazer uma pecinha de teatro, fazer uma simulação em inglês. Então, assim, ele se identificava porque ele precisava estar no movimento. Nas provas, nós ficávamos angustiados pela nossa burrice em inglês. Mas ele não tinha dificuldade nenhuma, ele aprendia tudo. Ele era o melhor aluno da sala. Ou seja, enquanto a gente estava pastando, e ele estava voando e aprendia tudo. Aprendendo, gente, incrível. Exato. E a gente ali no moído.
né? Para Que verbo to be. Isso é muito importante você trazer, porque assim, existe um certo mito que está dentro da questão do TDAH, que é que as pessoas com TDAH têm dificuldade de aprendizado e não tem. Não tem. Né? Então, assim, as pessoas não conseguem, têm mais dificuldades, precisa se esforçar um pouco mais, né? Isso é um fato, para manter uma atenção. Isso. Mas, assim, na questão cognitiva de aprendizado, não, é como você estava falando antes da gente começar a gravar, é uma Ferrari, né? É uma Ferrari. Tem muita potência, né? E uma semana dessas, uma das minhas últimas postagens no Instagram era exatamente sobre mitos, né? Sobre a questão do TDAH. E que as pessoas não têm essa dificuldade de aprendizado e tudo mais. E teve algum comentário lá que eu realmente ainda não respondi, falando assim, poxa, mas eu tinha dificuldade de aprender a ler, de aprender a escrever e etc. Eu tive uma certa dificuldade e por isso eu acho que eu tenho TDAH. Não necessariamente isso é um TDAH. Pode ser outras coisas. Pode ser um transtorno de aprendizado, pode ser uma deficiência intelectual, pode ser muitas outras coisas. Então, pode ser um próprio TDAH também, mas desatento que não se interessou muito também no estudo que isso também acontece. O estímulo adequado. A forma como foi estimulado, né? Então, tem várias coisas ali envolvidas e que não dá para a gente pegar um ingrediente só e aí fechar o bolo, né? Dizer assim, eu tenho um TDAH porque eu tinha dificuldade de aprender. Não, o TDAH não é uma dificuldade de aprendizado, tá certo? São coisas diferentes. As pessoas conseguem aprender e têm uma capacidade de aprendizado maravilhosa, né? Então, o problema está em outros setores, né? Não é nessa capacidade cognitiva em si. Esse exemplo é doméstico, viu, Tiago? É meu filho que ela está falando, ele não tem diagnóstico. Ele realmente nunca teve problema de aprendizado, mas ele não funciona no ritmo da escola. Por exemplo, ano passado, Bruno não abriu um livro. Todo o material dele ficou intacto. E ele nunca ficou em recuperação, sempre tirou nota boa. Ele não se incomoda com esse movimento dele. Ele é de projeto. Aparece um projeto na escola, ele vai em cabeça, ele aprende a tocar violão em um mês. E aí ele faz o projeto, depois ele bota o violão lá e depois ele vai fazer teatro, e ele faz a melhor peça de teatro, e depois engaveta e vai para outro lugar. Isso não incomoda ele. Ele nunca teve prejuízo escolar, ele não tem prejuízo social, ele não tem prejuízo de funcionamento em geral. E eu sempre associo transtorno com prejuízo, transtorno com algo grave que vai doer. Por isso que ele não tem diagnóstico, porque ele funcionou dessa forma. É certo essa associação se não tem prejuízo na vida social, acadêmica, familiar. Eu poderia dizer que é um jeito, um traço e não um transtorno? Sim, corretíssimo. O transtorno ele vem exatamente desse incômodo, dessa dificuldade, desse prejuízo, né? Então, se não está dando prejuízo, não é. Então, é como a ansiedade mesmo, né? Poxa, eu tenho uma ansiedade, mas ela não me trava, né? Eu não tenho nenhum problema social, eu não tenho problema... Poxa, todo mundo tem um grau de ansiedade, né? Alguns mais, outros menos, dentro de uma normalidade, que é onde a gente entra naquela coisa, né? Até onde que é normal, né? Dentro do TDAH também, todo mundo tem, gente. Sim. Todo mundo tem alguma alteração, né? Dentro da atenção, em algum momento fica um pouco mais agitado, em um momento fica um pouco mais impulsivo. É normal, né? E a gente ter esses momentos, o importante é que isso não esteja incomodando, atrapalhando a nossa rotina, né? A nossa vida como um todo. Começou a atrapalhar, começou a prejudicar, procurar atendimento, procurar informação séria, né? Pra gente não estar caindo também em mão aí de charlatão, que tá de rodo aí o negócio. Então, procurar realmente profissionais sérios para poder estar vendo e analisando de que ordem que é esses traços, esse transtorno, essa dificuldade, e não já chegar e dizer, não, eu tenho TDAH, eu quero tomar medicação porque é assim que eu vou funcionar, né? E às vezes é só um cansaço, né? E às vezes noites de sono já resolve. Ô, Tiago, vamos dificultar um pouco o negócio. Aí esse paciente, que agora não é mais Bruno, que Bruno está nessa faixa etária, né? Mas agora eu queria só fazer um aditivo. O TDAH, o cérebro do TDAH, ele consegue fazer tudo isso que Bruno faz. Só que existe um sofrimento, porque perceba que tem alguns momentos, por exemplo, que o indivíduo que tem realmente o TDAH, que consegue fazer tudo isso, ele tem um cansaço excessivo. Um cansaço excessivo. Que esse cansaço, por si só, pode gerar os sintomas de ansiedade. O cansaço, a exaustão, porque segundo, por exemplo, eu gosto muito
da metáfora da doutora Ana Beatriz Barbosa. Quando ela diz o TDAH, o cérebro do TDAH é uma Ferrari. E uma Ferrari, a gente sabe, Ferrari é Ferrari. Mas nem todo mundo consegue dirigir uma Ferrari. Então, se você não souber dirigir bem, você vai fazer besteira. É o cérebro do TDAH. Então, ele cansa, ele chega à exaustão. Essa exaustão gera sintomas ansiosos, geram sintomas depressivos, né, beirando Aí você vê que começa a sofrer, né? Aí começa o transtorno. Aí você vê, quando muitos jovens crianças que têm esse jeito de ser mais agitado, mais inquieto, Sim. hiperativo, mas consegue funcionar bem, chega lá na frente na vida adulta, se depara com ampliação de responsabilidades, ampliação de exigências, aí não consegue funcionar. Começa a vir o sofrimento, começa a empancar na sua performance. Sim. E aí, nesse lugar, a gente vê também muitos adultos sendo diagnosticados porque a infância existia um modelo que compensava tudo isso. Mas a vida adulta abriu portas para dizer, olha, tu foi compensado, mas agora aqui não está mais funcionando. Como é isso? Que é exatamente como eu estava falando sobre as fases da vida, né? Sim. Então, assim, lá na infância parece uma característica, na adolescência muda, parece que fica uma questão mais da atenção, porque a exigência vai aumentando, aí vai chegando o momento do Enem da vida, né? Das cobranças em excesso e tudo mais. Então, isso vai mudando, né? A gente vai realmente percebendo esse prejuízo maior e esse transtorno tende a ficar um pouco mais visível, né? E mais prejudicial mesmo, virar realmente um transtorno. Quando a gente está com uma criança, mais ou menos, até 7 anos de idade, né? A gente consegue, muitas vezes, com mudanças no comportamento, né? Orientações, a questão na escola, uma adaptação e tudo mais, a gente vai contornando ali aqueles sintomas e ela vai conseguindo não ter esse sofrimento, né? O cansaço vem, mas assim, não atrapalha a rotina dele, né? Não vai te dar prejuízo. Se já estiver dando prejuízo, aí sim já é um transtorno, né? Então, antes de dar o prejuízo, não dá para ser chamado de transtorno. E aí, quando ele realmente já tem uma necessidade e já tem uma idade, assim, que a gente já pode fazer uma medicação e algo para ajudar ele, né? Na conclusão da rotina, a gente começa a fazer, né? Lembrando que é um transtorno do neurodesenvolvimento, então a gente nasce com o problema e a gente morre com o problema, né? Só que a gente não morre dele, a gente morre com ele, né? Sim, então, sim. provavelmente essa pessoa vai precisar de tratamento a vida toda. Sempre com medicamento? Não necessariamente sempre com medicamento, né? Então, a terapia está aí para isso também, Eu ia fazer né? essa pergunta, se o paciente com TDAH que conseguiu esse equilíbrio de adaptação, né? Porque vence quem melhor se adapta, ele precisa da medicação, Tiago. A gente trata transtorno, né? Então, assim, se é um transtorno, se está sendo um transtorno, a gente precisa tratar. A partir do momento em que aquilo ali não vira mais um transtorno, não é... Poxa, eu tô com, sei lá, X idade, já não tenho mais aquelas mesmos afazeres que a gente tem, né? Aquelas mesmas responsabilidades. Por que eu vou estar tomando aquele remédio ainda, né? Não tem muita necessidade mais, né? Vamos dar um descanso, né? Sim. Não tem nenhum problema. Mas, assim, se for um problema, sim, precisa tomar para o resto da vida, se for o caso, né? A gente não vai estar tirando também essa paz que o paciente está sentindo ali. Vai dizer, não, vai ficar sem remédio porque não precisa. Não, ele vai determinar de acordo com a necessidade dele ali, se precisa ou não precisa, né? O ideal, que a gente sabe, né? Hoje, a gente trata muito, ou tratava, né? Muito o TDAH voltado para as habilidades do dia da semana. Final de semana não tinha nada para fazer, a gente não toma um remédio, né? Só que a gente sabe que o TDAH, ele não é, e isso também é uma informação importante, o TDAH não é um problema escolar, tá? O TDAH é um problema da atenção como um todo no indivíduo, né? Então, se a gente não é um problema escolar, por que eu só vou tratar de segunda a sexta? Só vou fazer terapias, usar as habilidades da terapia de segunda a sexta, só vou usar a medicação. E no final de semana, como que fica a interação com os amigos, a assistir a um filme, ver outras atividades? Porque não é só uma dificuldade de estudar,
né? O TDAH não é uma dificuldade de estudar, eu tenho uma dificuldade de estudar, então vou tomar de segunda a sexta. Não. Se fosse para esse o propósito, tudo bem, né? Que não é algo aconselhável, mas daria para entender. Mas o final de semana, né? Que é um momento em que o paciente também precisa estar atento, precisa estar em família, precisa, né, ter a vida normal ali, funcionamento normal, não é para estar parando a medicação, tá? A gente vai parar a medicação quando ele já conseguir realmente não ter mais o sofrimento que aquela desatenção causa, né? Na nossa sociedade capitalista produtivista, estudar, desempenhar e produzir vale mais do que o social, o familiar, né? A vida fora desses ambientes. Exato. Então, uma dificuldade no estudo, e especificamente no estudo, isso não, já descarta o diagnóstico do TDAH, né? A gente, é uma dificuldade pelo menos em 2 atividades na vida, né? Não é em uma só. Então, só tenho dificuldade nos estudos, então tem alguma coisa aí que não é TDAH e que precisa ser avaliado de uma outra forma, né? Uma outra visão. O Tiago, e no adulto? Cheguei sem diagnóstico, mas a gente vê hoje cada vez mais adultos diagnosticados, tipo assim, foi compensado na infância, mas foi mostrado agora na sua vida adulta, né? Temos muitos adultos que têm realmente o transtorno de TDAH e que não foram realmente diagnosticados na infância, que estão sendo hoje. Mas também tem muita gente que cai naquela da rotina, né? No sentido de tentar se encaixar para justificar aquele cansaço, para justificar o desempenho, melhorar o desempenho. Então, e a gente esquece que a infância era normal. Então, a gente tem que sempre avaliar a infância, os primeiros anos de vida, né? Estou na dúvida, não sei se realmente vou encaminhar para fazer testes, para a gente poder realmente estar fazendo essa avaliação. A gente pode também fazer uso de medicação como um teste diagnóstico também, às vezes a gente usa isso, né? Poxa, estou tomando a medicação e funciona extremamente bem, né? Melhora muito, então eu tenho uma resposta muito boa com o remédio. Então, porque quem não tem TDAH, gente, a medicação não faz esse milagre, não, tá? A gente não vai virar um MacBook, não, tá? Sim. A medicação, no máximo, vai te deixar mais esperto, tá? Que é um efeito colateral, né? Deixar você mais esperto. Mas, muitas vezes, atrapalha até o próprio estudo, porque você fica esperto demais. Então, você fica com a atenção voltada para tudo, que a gente chama, né, de hipervigilância, né? Então, tudo que acontece, né, eu tô atento demais, eu tô vendo demais, e aquilo muitas vezes termina prejudicando o próprio foco, o próprio estudo e a vida como um todo. Então, a gente tem que ter esse cuidado, né? Então, por isso que diagnosticar, né, precisa realmente de um diagnóstico para fazer um tratamento direitinho, né? Pode fazer o teste realmente terapêutico, pode, mas nem sempre é o mais adequado, né? A gente precisa realmente ter um pouquinho mais de paciência. A gente muitas vezes esperou até a idade adulta para poder ter o diagnóstico, dá para esperar mais algumas semaninhas para poder começar o tratamento, né? Avaliar, assim, uma mudança de rotina, assim, alguns recursos, né, de Exato, gestão da atenção, iria ir ajudando, né? Exato. E alguns que demoram mais de algumas semanas, né, Tiago? Porque, por exemplo, a gente sabe que a meditação, o mindfulness, melhora muito os processos de atenção. A gente vive muito no piloto automático, que às vezes a gente termina o dia, não sabe nem o que a gente estava fazendo. Mas os exercícios de atenção plena, ele ajuda muito no processo atencional. Só que ele demora mais do que algumas semanas para você começar a ver o impacto dele na vida, né? É uma prática, né? É uma prática como a prática da respiração. Eu, quando atendo os pacientes que são muito ansiosos, eles não conseguem respirar bem, a respiração fica aqui. Mas com a prática, eu percebo que eles vão desenvolvendo. É bem interessante esse processo. Mas, Tiago, um paciente que foi diagnosticado corretamente com TDAH, na sua prática, na sua experiência clínica, ele consegue ter uma boa qualidade de vida, ele consegue produzir, ele consegue concluir um curso, se manter bem no trabalho, manter bons relacionamentos. Fala um pouco sobre isso. Sim, também muito importante a pergunta. O TDAH, ele, como outros transtornos também dentro da psiquiatria, né? A gente consegue funcionar muito bem quando a gente está fazendo o tratamento, com acompanhamento psicológico, com acompanhamento multiprofissional, seja de onde é que está a nossa dificuldade, né? E com a medicação.
Então, funciona muito bem, a gente consegue estudar, consegue passar em concurso, consegue executar um trabalho, consegue ter família, ser pai, ser mãe, ser o que quiser ser, né? Sim. Não é um transtorno limitante a esse ponto, de que a gente realmente vai perdendo alguma capacidade. Não, tá? A gente consegue realmente, com o tratamento, evoluir muito bem. Felizmente, a gente consegue Felizmente. evoluir muito Que bem. bom, que bom. Eu assisti uma vez um documentário na Netflix. O nome do documentário é Tome Suas Pílulas. Já assistiu esse documentário, Não. Thiago? Ele fala sobre o uso dos medicamentos estimulantes, né? Os psicoestimulantes. E das pessoas que utilizam esse medicamento não para tratamento, mas as pessoas que utilizam esse medicamento para aumento de performance, né? Como você falou, queremos ser super-humanos, queremos desenvolver cada vez a alta performance. E quando você assiste até a metade do documentário, você fica assim, eu quero um negócio desse, né? Tá bom, né? Você vê a produção, você vê a capacidade, você vê... Cheguei de noite, 10 horas da noite, e ainda tenho que estudar para uma prova, eu tomo estimulante e estudo para a prova a noite toda, no outro dia eu vou fazer a prova. Do meio para o fim do documentário, todos os personagens, né, utilizados nesse documentário colapsaram com o uso do remédio. Todos eles, né? Nenhum conseguiu ficar inteiro. Aí começaram a fazer a questão da retirada, né? Você vai tirando, desmamando, inclusive virou um vício como um vício de uma droga, de uma cocaína, de uma heroína, enfim. Sim, sim. Exatamente o que a gente já comentou, né? Sobre o desgaste da nossa máquina, né? O cérebro é uma máquina, né? E que a gente precisa estar cuidando dela, fazendo a manutenção, né? Fazendo com que ela funcione da forma correta. Se a gente pega um carro que saiu de uma concessionária, a gente mete o pé e vai acelerando ele até o final, o tempo todo, ele não está acostumado, o motor ainda não está, como a gente chama, amaciado para aquilo, né? A gente vai desgastar aquilo ali. Então, do mesmo jeito é o nosso cérebro, a gente vai chegar a uma queima ali de cognição e tudo mais, de atividade, né? Que vai dar um prejuízo depois. Então, o descanso é extremamente importante. Eu tinha uma paciente que fazia medicina, eu acho ainda, e que ela fazia exatamente isso, né? Para estudar, ela tomava X medicação, um estimulante. E sempre reclamando da desatenção. E aí eu perguntei, como é que está a sua rotina, né? Vamos entender aqui como é que está a rotina. E aí ela dormia entre 3 a 4 horas por noite, né? Eu disse, vamos fazer o seguinte, comece a dormir às 10 horas e acordar às 7, 6, 7. Relaxe, tente dormir. Mas não vai dar tempo de estudar. Eu disse, meia hora que você estuda com o seu cérebro descansado, vale pela noite inteira que você passa acordado para estudar, com ele cansado. Então, o descanso, ele é o melhor tratamento para esse caso, assim, né? O cérebro está cansado, ele precisa de descanso, ele não precisa ser estimulado além do que ele consegue, né? Então, a gente vai colapsar se a gente ficar realmente usando essa máquina o tempo todo, sem lubrificar, sem deixar ela, sem cuidar dela. Perfeitamente, a gente não tem como. E as pessoas são diferentes, né? Acho que a gente volta àquela palavra que a gente utiliza em todo podcast do Felizmente, autoconhecimento. Porque também o que a minha máquina aguenta é diferente do que outra máquina aguenta, né? Apesar de que alguns parâmetros, alimentação, sono, movimento físico, né, eles são similares, mas a capacidade da máquina é diferente. Uns funcionam de dia, outros funcionam de noite. Eu toda a vida fui muito estudante, mas eu não funciono depois das 10. Eu prefiro acordar às 4 da manhã, mas depois das 10 não me boto para ler nada que não vai funcionar. Acordo de 4, tomo café, dou uma espreguiçada. A melhor hora de produzir é de 4 às 7, né? Aí depois começa aí outras demandas de vida. De 4 às 7 da manhã? Sim. Eu vou te deixar o meu contato do consultório para você. Mas eu durmo cedo, de 4 Thiago. às 7 da manhã, meu Deus, é o melhor sono do mundo. Não, melhor horinha. Eu gosto de acordar Alguém nesse comenta horário. aqui. 4 às 7 da manhã, o que vocês estão fazendo? O que vocês gostam de fazer? Não, mas isso é uma exceção, viu? Eu Quando tem acordo assim um 5h30. trabalho, eu acordo de 5 normalmente. Mas quando tem um trabalho para entregar, quando tem alguma coisa assim, eu não estico na madruga. Eu durmo, Acorda dou uma cedo. descansada e acordo mais cedo, né? Agora sim. Mas eu sou diurna, Foi Tiago. muito bom. Foi ótimo. Como o nosso cérebro ele tem a capacidade de neuroplasticidade, então isso é sempre uma boa notícia. Sim. Agora, para que haja essa neuroplasticidade, é necessário práticas. Aí onde entra a importância de você, que muitas vezes o paciente, para ele condicionar essas práticas,
ele precisa ser orientado pelo psiquiatra, pelo psicólogo, para ele condicionar qualquer prática. Porque eu acho interessante, porque as coisas que não são legais, é muito fácil a gente resvalar por elas. Uhum. Por exemplo, comer demais, todo mundo sabe que não é legal. Mas é muito fácil resvalar na comida. Sim. Né? Beber demais, comer demais, não fazer exercício físico, não estudar. Um monte de coisa que a gente tem muita facilidade de resvalar por ela. Uhum. E as coisas que são boas, que vão nos manter em equilíbrio, em crescimento, elas são muito difíceis. Uhum. Sobretudo se existir um transtorno. Se existe um transtorno diagnosticado, né, que muitas vezes, como a gente falou no início, que leva um paciente com transtorno a um consultório, é ele estar bem próximo do fundo do poço. Uhum. Quando ele está sentindo que ele não dá mais conta, ou alguém da família percebe, é quando ele vai procurar o psiquiatra ou o psicólogo. Não é assim, Tiago? Exato. É exatamente assim. É muito difícil alguém procurar um atendimento quando está se sentindo ainda bem, quando não tem tanto incômodo assim. Eu acho que faz um ano, mais ou menos, que eu tô, 1 ano e alguns meses, que eu tô na clínica Unitar. E eu ainda não tinha recebido nenhum paciente que chegou só para poder fazer uma avaliação para saber se estava tudo bem, né? A gente vai para o cardio, não vai? A gente vai para o cardio, a gente vai para outras especialidades, mas a gente não vai para o psiquiatra para saber se a gente está bem, se aquele nosso funcionamento está dentro de um padrão normal ou não. E eu recebi uma moça essa semana que era exatamente essa a intenção. E ela falou sobre o processo de esquecimento, da rotina dela e tudo mais, e eu vi que não era um transtorno, né? Sim. Na verdade, era mais questões de hábitos mesmo, que ela precisava mudar, fiz algumas orientações, pedi para procurar um psicólogo, se ela achasse que fosse realmente necessário, se tivesse com alguma dificuldade em mudar esses hábitos. E pronto, né? Sem nenhum problema. Aí eu até comentei, assim, eu disse, você vai sair sem receituário. Ela disse, graças a Deus. Eu não estava com essa intenção, eu não estava com a intenção de um remédio para melhorar nada e tudo mais. Eu queria realmente só ter certeza de que estava tudo bem comigo, com uma avaliação de Isso rotina. é raro demais, né? É Raríssimo. muito raro. É muito raro. E considerando que as questões ligadas ao pensamento, à motivação, à memória, à atenção, ao poder de decidir, funções, controle inibitório, todas as questões ligadas ao cérebro, elas impactam demais na nossa vida. Nas decisões que a gente toma, nos relacionamentos que a gente tem, em como nós nos sentimos, aquele sentimento interno que ninguém vê. Que muitas vezes você até finge que está tudo bem. Mas aqui dentro, quando eu digo aqui dentro, eu estou dizendo aqui dentro. Né? Você sabe que não está. Porque você está pensando demais, porque você está pensando negativo, porque você está com muito medo. Então, isso vai, se você não, em algum momento, não equilibrar, eu chamo hoje de regular, que a palavra mais certa é regular. Chega uma hora que você perde o controle. Você perde a mão. E é onde entra a questão do transtorno. Não se trata dessa forma do transtorno do TDAH, né? Que já que é um transtorno que você nasce com ele. Isso. Mas os sintomas que o TDAH sente, né? Tanto sintomas como os sinais, muitas vezes eles são evidenciados pelas questões da pressão, que a gente falou ainda há pouco. Você pode ser um TDAH enquanto criança e você tem uma vidinha tranquila, com estímulos adequados, na medida certa, e você não identificar que você tem TDAH. Você vai identificar quando você se torna adulto e aí começa uma vida com mais pressão, né, com mais estresse, aí os sintomas começam a aparecer. Só que é importante a gente ter, essa fala foi muito boa, mas é importante sempre a gente frisar que não é o ambiente que faz o TDAH, né? Sim. Às vezes a gente termina aparecendo, né? Mas não é o ambiente que vai fazer com que a gente tenha o TDAH. A gente nasce com. Sempre muito bom a gente deixar isso bem claro. A gente veio até trazendo uma discussão sobre isso, Tiago, porque TDAH, autismo são transtornos de neurodesenvolvimento que são hoje muito pesquisados. Justamente porque tem todo esse volume, essa demanda, essa preocupação.
E saiu um artigo que ainda está em desenvolvimento, a gente não pode, né? Claro que nada na nossa conversa a gente vai esgotar ou tirar conclusões Claro. definitivas, porque Sim. essa área ainda é em muito desenvolvimento. Mas que o ambiente superestimulado, diante dessa plasticidade cerebral, pode desenvolver esse transtorno. Interessante. Não sei, mas eu... É interessante. Faz estudos, sentido, né? né? Para São mim faz estudos. sentido, mas não tem conclusão. E aí a gente entra naquele fato, né? Assim, poxa, tá muito mais difícil das pessoas lerem um livro em papel hoje, sim. né? Por quê? Porque não tem nenhum estímulo, não é estimulante ler um livro em papel, né? Mas quando a gente pega um Instagram, eu passo horas olhando a tela, né? Só com o dedinho passando, rodando aqueles vídeos dos Reels e vou passando. Por que eu não consigo? E leio, às vezes, a legenda. Às vezes eu nem escuto o vídeo. É tudo na leitura. Eu consigo ler todas aquelas leituras ali. E não consigo pegar o livro para ler. Por quê? Por causa da questão do estímulo, né? Como o nosso cérebro ele está associado a isso, né? A questão do estímulo. E aí eu não sei se realmente isso pode ser chamado, que aí entraria essa questão, né? Sim. Se seria um desenvolvimento de um TDAH ou por causa da própria superestimulação mesmo do cérebro. Acho que essa área aí vai dar muito pano para manga ainda no futuro ainda. A priori, bacana, né, bacana. o que a gente sabe é que o transtorno, todos eles, de neurodesenvolvimento, você nasce com ele. Isso, Né? exato. Você não se torna, você nasce. Então, assim, como a gente está discutindo teorias que estão vigentes, é bom até porque a gente tem um público né, que é muito atento. Mas aí E sempre terão, boa né? essa Sempre provocação. terão esses estudos, porque é um assunto que não vai esgotar daqui a pouco, não. Assim, E está se inovando, né? A parte de Exato. neuroimagem, hoje essa questão que você falou do córtex pré-frontal, do sistema límbico, a neuroimagem já ajuda você ver esse funcionamento, né? Exatamente. Isso. E quando a gente fala de saúde mental, felizmente, às vezes a gente acha que é uma linha reta, né? Que é assim, atenção, sempre estou atento. Feliz, estou sempre feliz, né? Bem-estar, estou sempre no bem-estar. Então, assim, quase todos os sintomas psicopatológicos, a gente talvez em algum momento flerte com eles. Quase todos, né? Mas não é se eu vou ter o sintoma, né? É qual a intensidade desse sintoma, qual a frequência desse sintoma e onde que ele prejuíza a minha vida, traz prejuízos para a minha vida em alguns dos campos da minha vida, né? Porque a gente vive nessa oscilação. Então, a oscilação emocional, a oscilação comportamental, a oscilação das próprias funções psíquicas, ela é fato. Mas é frequente, é intenso, causa prejuízo, né? Está causando dor. Essa é uma métrica muito importante para a gente avaliar, né? Sim. No TDAH, eu fico com uma pergunta ainda, Tiago. Vamos liberar Tiago, que Tiago vai trabalhar ainda. Mas olha só, a minha pergunta é, viver a vida de adulto é exigente? Ser adulto é exigente, né? A gente sai ali Pois tanta gente não quer crescer, né? Pois é, Tiago. E aí vem isso, né? Às vezes eu pego um rótulo desse que eu me autodiagnostico, ou como você falou, alguns profissionais que não têm tanto cuidado nesse lugar, né? Eu escuto falar assim, fui para um psiquiatra a primeira vez, ele disse que eu era TDAH e passou um remédio. Eu desconfio muito da fala da pessoa. Às vezes não disse exatamente, mas ela acabou entendendo aquele lugar, né? Mas a gente sabe. E eu fico desconfiada assim, será que esse diagnóstico também não iria me resguardar de assumir esses compromissos tão difíceis da vida adulta, né? Eu não faço isso por conta disso, né? Eu não consigo cuidar da minha casa por conta disso. Não consigo trabalhar 8 horas por conta disso, né? Eu não consigo ter uma carga horária exigente para uma empresa que, né, vá ali espremendo aquela pessoa, mas como eu tenho isso, eu não vou para esse lugar. É um lugar a se pensar também, né? Sim. Te deixa numa zona de conforto bem desconfortável, né? Isso. Bem isso. cômoda, na verdade. Isso. Porque é igual a signo, né? Não, eu sou irritado porque a minha lua tá não sei aonde, que não... Né? Isso, é verdade. Justificando. Eu tô assim porque a lua tá cheia. A lua tá cheia, porque eu sou ascendente de não sei quem, enfim, né? Então, as pessoas têm as suas características, as suas limitações, né? É importante a gente entender, respeitar, né, as diferenças, mas saber que
Uma pessoa que tem um transtorno TDAH e que ele está sendo tratado, ele tem a capacidade normal de fazer qualquer coisa como qualquer uma outra pessoa. E isso não é para ser uma coisa ruim, tá? Sim. Isso é para ser uma coisa boa, né? Poxa, eu tenho tratamento, eu consigo viver bem, eu consigo ajeitar minha casa, eu consigo prover minha família, eu consigo estudar. Então, é algo bom, né, ter o tratamento. Então, não vamos ficar se escondendo aí atrás de um transtorno, né? Que isso não é legal. Ah, eu faço isso porque eu tenho um transtorno, então não vou fazer. Né? Porque é muito mais uma fuga, né? Um medo talvez de uma frustração ou algo assim, que faz com que você se limite. Não é o TDAH. Tá? O TDAH não vai estar te limitando, não. Dessa forma, não. Né? Talvez a gente precise entender de onde é que está vindo essa fuga, né? De não querer fazer determinada coisa. Tá? As pessoas fazem muito isso com doenças orgânicas mesmo. Ah, eu não faço isso por causa da minha gastrite, por causa da minha diabetes. Chamam de minha, né? Uhum. Querida, né? Eu vejo abraço de gente uma dizendo forma. assim, eu tô querendo ter dor de cabeça. Quem é que tá querendo ter dor de cabeça? Então você vê que é uma fala bem inconsciente. Aí, de vez em quando, eu nunca tenho dor de cabeça. Mas há pouco tempo eu disse, parece que eu tô querendo ter dor de cabeça. Eu disse, não tô querendo não. Não tô querendo. Então, assim, a gente faz isso de forma inconsciente, porque, de certa forma, o adoecimento, aí é onde Thaís citou, justifica as nossas faltas. Né? E Tem gera um pessoas que certo adoecem. cuidado também, né? Isso. Tem um ganho secundário Alguém ali, olhar né? pra mim, não é? Comidinha na cama. Exato, Para quem exato. tem isso, né? E para quem não tem isso, é a doença mesmo. O sofrimento da doença. Porque a doença traz sofrimento. Seja em que aspecto, em que área for, a doença é uma fonte de sofrimento. E a vida adulta chega de uma forma ou de outra, né? Exato. Eu me lembro de uma paciente que eu acompanhei que ela não queria crescer. Ela queria ser filha para sempre, né? Então, não casou para não ter que ter casa, que cuidar da sua casa, que ter marido, que ter filhos. Não, eu quero ser a filha para sempre. E os dois pais desenvolveram Alzheimer. Então, chegou ali na faixa ela com 50 anos, ela se tornou a mãe, ela foi obrigada a se tornar a mãe dos pais, né? A vida colocou ela, de alguma forma, no lugar de adultecer. Então, às vezes, a gente corre, mas não tem como correr muito, né? Tem hora que eu vou Chega ter que ali. adultecer mesmo. É aprender, né? Que a vida é sempre um grande aprendizado. E nunca é linear, para ninguém. E a gente não vai estar bem o tempo todo, mas a gente pode fazer um exercício interior, e muitas vezes não só com a gente mesmo, mas com o apoio de profissionais, né? De amigos e amigas, de pessoas da nossa família que sejam legais, para que naqueles momentos de crise a gente possa, a gente cai, mas a gente possa levantar e seguir adiante. Né? Isso é muito importante, Sim. porque todos nós vamos passar por crises. Ninguém Eu passa digo, por não essa é vida. se, eu digo é quando. É Porque quando. você vai passar, E né? em qual área, né? Porque tem crises em várias áreas. Exato. Quando e onde. Então, né, cantando aí a música junina, se a veste não, isso que eu tenho pode ser tudo, inclusive nada, né? Isso. A gente pode sair daqui com essa mensagem, com esse cuidado para se observar, se cuidar, né? E entender que nem tudo é patológico. Aliás, não é para quem quer, é para quem pode, Isso, né? isso. E que muitos dos sintomas e sinais que a gente vai perceber não é nada. Eu tenho um paciente que diz o tempo todo, ela conta uma historinha, ela diz assim, o que é isso, hein? Aí eu digo, não sei, pode ser alguma coisa ou pode não ser nada, né? Porque se você tiver um diagnóstico de um transtorno e ele for tratado corretamente, isso não vai impedir que você tenha uma vida maravilhosa. Até mais maravilhosa do que aquela pessoa que nunca foi diagnosticada e que acha que é normal. De perto, ninguém é normal, né? É bem por aí mesmo, né? Então, se faz importante o diagnóstico correto, né? A falta de diagnóstico é um perigo, assim como também o diagnóstico errado também, né? Então, fazer uso fazer um tratamento correto, né? Quando realmente for indicado, não sair pegando medicação de vizinho, né? Com automedicação, isso é extremamente perigoso. Pode estar colocando a sua vida em risco, então, muito cuidado com isso. Ajuda realmente, psicologia, gente. Quem faz terapia, é engraçado isso, porque as pessoas têm uma dificuldade de chegar no psicólogo, né? Que na verdade é chegar em si, né? Sim. Mas tem uma dificuldade de chegar no psicólogo
Mas aí depois que consegue ter um amadurecimento ali dentro da terapia, diz assim, não quero largar mais. E a psicóloga, não, mas você tem que receber a alta, já tá bom. Você vai ser terapeuta de você mesmo. É verdade. Então, assim, é extremamente importante, né? E fazer essa associação junto com toda a mudança na qualidade de vida, né? Exercício físico é extremamente importante. A gente sabe o quanto que o exercício físico ajuda na saúde mental também, não só na saúde física, né? A alimentação, o sono, né? A gente tem diversos estudos aí mostrando o quanto o sono é importante, inclusive até na prevenção de Alzheimer, né? Então, a gente tem que dormir bem, pelo menos entre 6 a 10 horas, né? É importante a gente estar tendo um sono bacana. Tô fazendo as contas, viu, uma... Tiago? 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 6 horas. Olha Deu aí, certo. Tá ótimo. Devolve seu cartão. Tá ótimo. Tá ótimo, tá ótimo. Então, assim, tudo isso é importante, né? Pra gente estar preservando realmente a nossa máquina, tá? O cérebro é uma máquina e ela precisa de manutenção e de cuidado, tá bom? Fica essa mensagem aí, foi ótimo estar participando Muito aqui bom, daqui. Tiago, né? muito bom. Felizmente deu tudo certo, deu tempo Dê a de sua chegar, mensagem final ao nosso deu tempo de público. chegar. Uma mensagem para o público. Muito cuidado com as informações que vocês estão tendo. É sempre muito bom se informar. É isso aqui que a gente está fazendo, gerando alguma informação, né? A ideia é essa. Então, de jeito algum, eu estou falando que é ruim a informação, que não procurem no Google ou em qualquer outro lugar. Mas olhem sempre as orientações com um pezinho atrás, com um olhar certo crítico, né? Poxa, quem que está falando isso? Por que essa pessoa está falando? O que ela está ganhando com isso, né? Às vezes é só uma questão de ganhar likes, né? Então, a gente precisa ter um pouquinho de cuidado de onde que está vindo essa informação, se é uma informação segura ou não, né? E se tem dúvidas, procure ajuda, né? Seja da psicologia, seja da psiquiatria. São 2 profissionais que conseguem dar o diagnóstico para você, te tranquilizar sobre o tratamento também e passar as informações necessárias, tá bom? Então, precisando de alguma coisa, manda mensagem, escreve aqui. Tem o meu Instagram também, @tiago.psiquiatra. Vocês podem estar mandando alguma pergunta, alguma dúvida, né? Enfim, em breve também estarei com um site também, tá saindo do forno, deixando a novidade aqui para vocês. E lá a gente vai ter algumas informações também sobre os transtornos dentro da psiquiatria. Okay. Perfeito. Tiago, gratidão por estar aqui conosco neste espaço. A gente acredita mesmo que conhecimento é muito bom, mas que conhecimento fundamentado nos dias de hoje, que cada um saia aí abrindo a boca publicamente para dizer o que sente, o que pensa, como faz, e acaba virando um padrão, quando muitas vezes não é. Então, esse conhecimento fundamentado, ele é poderoso. Esse nosso trabalho de psicoeducar na área de saúde mental é muito grandioso, porque a gente acaba tocando no coração das pessoas, né? Esse tema de hoje, a gente se identificou muito quando a gente começou a pesquisar e a criar, né, o escopo aqui dessa nossa conversa. Então, assim, muito obrigada por estar aqui, por atender nosso convite. E o nosso presente, já que conhecimento fundamentado é poderoso, para você participar aqui conosco. Obrigado. Tem uma dedicatória especial. Depois eu vou ler. Curtinha. Obrigado. Um agradecimento por estar aqui conosco. Obrigado. Tiago, muito obrigada. Foi muito bom esses conhecimentos que você nos trouxe com tanta leveza. Sim. Muito obrigada por você ter... você abriu mão dos seus trabalhos, dos seus pacientes da tarde, né, para engrandecer aqui esse momento conosco. Muitíssimo obrigada e nós esperamos poder repeti-lo. Obrigada, Thaís, obrigada, né, por dividir comigo esse espaço. É um espaço assim que tem me... Na verdade, eu tenho aprendido muito mais do que ensinado. E eu trouxe uma frase que eu sempre termino com uma frase. Essa frase fui eu que escrevi. Que eu me considero uma pensadora. Diz assim: precisamos ter cuidado para que o excesso de tudo não nos reduza a nada. Quando isso ocorre, perdemos a sensibilidade, a tolerância, o olhar verdadeiro sobre o outro e sobre a natureza, além de exceder os nossos próprios limites. Mônica Costa. Muito bom. Muito bom. Obrigada. Querida, obrigada também. Maravilhoso estar nesse espaço. A gente tem um segundo slogan, Tiago, que é um brinde. A gente vai ter que trazer um café, um vinho. Mas o slogan é: felizmente é possível contemplar o sol. A gente não traz o vinho porque a gente sai daqui para atender. É Tem verdade, como não, verdade, né? É verdade.
A gente combina em outro Aí tem que momento, combinar né? à noite, A gente né? combina em outro Pronto. momento e a gente filma e coloca lá no Pronto. canal. Tá Vinho bom? pago. Queridos, sigam o Felizmente, se inscrevam no canal, sigam no Instagram, acompanhem também no Spotify, que o episódio também vai estar no Spotify. Coloca teu comentário, dá tua curtida, manda para as pessoas que você acha que essa conversa vai fazer sentido para eles. E na próxima quinzena estaremos aqui de novo. Gente, eu amo os comentários. Eu leio todos. Comentem, por favor. Muito cheiro, bom. cheiro. Até a próxima, gente. Até a próxima.